Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo. Nós, que de segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui, sempre para trazer para vocês programas inéditos e com assunto de relevância. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. E hoje estaremos falando sobre o perfil do consumidor. Quem vai falar tudo sobre o perfil do consumidor é o publicitário, especializado em neurociência e comportamento, que é sócio e CEO da agência Gamp Casa Criativa, o Maicon Dias. Muito obrigado pela presença no programa, Maicon. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema hoje. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. E você de casa sabe, né? Nosso programa é interativo. Então venha participar do Papo Certo através do nosso WhatsApp 30 29 80 80, que logo após o término do programa, o nosso convidado vai responder para você. Agora a gente faz um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, tu está convidado a passar por lá e trazer quem tu queres ver aqui na bancada e também a tua sugestão de tema ou assunto no nosso direct. Maicon, neste último mês de março, mais precisamente no dia 15 de março, nós comemoramos o Dia e o Mês do Consumidor. E a gente percebe uma enxurrada de promoções e divulgações pelas empresas. Como você percebe essa mudança, então, das empresas em relação ao consumidor do mês de março? Os últimos anos têm mudado muito o comportamento das empresas frente a essa data. Essa data surgiu muito para celebrar a existência do consumidor, o cliente, celebrar esse momento da empresa com o cliente. Só que o varejo, de certa forma, ele está sempre buscando formas de cativar, de se conectar com os consumidores. E essa data deixou apenas de ser uma data de celebração, mas para ser uma data explorada pelo varejo. Então, esse ano, por exemplo, foi um ano onde a gente viu inúmeras empresas explorando muitos descontos, muitas ações promocionais, tentando atrair o olhar do consumidor com o objetivo de celebrar a existência dele. Só que esse ponto é bem peculiar e importante da gente analisar que as empresas elas têm que olhar essa data não apenas com o motivo de varejo, não apenas com o motivo de tentar vender mais. A data do consumidor ela tem uma relevância pro negócio de cada vez ela tentar entender melhor esse consumidor, entender melhor as dores deles, a necessidade dele, valorizar o consumidor. Porque hoje, com o mundo que a gente vive de rede social, de conectividade, da gente estar ao mesmo tempo falando com inúmeras empresas e vivendo experiências diferentes, nada melhor do que esse momento para a gente parar e olhar o consumidor com novos olhares. E, Maicon, quais as mudanças mais relevantes que se percebe no comportamento do consumidor nesses últimos anos? Um pouco eu falei antes, a vida digital que foi potencializada pelo pós-pandemia, acho que na pandemia acelerou muito a conexão digital de muitos consumidores.
hoje mudou o cenário do comportamento dele diante das empresas. A gente busca informação muito rápido, a gente tem contato com muitas marcas no meio digital a todo momento. Então, uma das principais coisas que mudaram nos últimos anos foi que os clientes e os consumidores deixaram de ser fiéis às marcas. Hoje eles não são mais tão fiéis como eram antigamente. Porque hoje a gente tem muita possibilidade, muita disponibilidade no mercado. Há anos atrás, a gente tinha poucas empresas ofertando determinado portfólio de produto para a nossa necessidade. Só que hoje está cheio e a todo momento a gente é apresentado a novas marcas. Então, uma das coisas que tem mudado muito é essa baixa fidelização. Então, as empresas elas têm que olhar com mais carinho para o consumidor, cuidar mais dele, dar mais atenção à necessidade dele, não apenas estar pensando em vender os seus produtos, porque isso já realmente mudou. E um outro comportamento que a gente também percebe é que as pessoas, e principalmente os novos consumidores, a nova base de consumidor, que a gente fica pensando nas gerações, enfim, né? Mas se a gente pensar essa geração mais nova, esses adultos mais jovens, eles são pessoas que compram muito por propósito. A gente até fala, às vezes, muito por ativismo. Eles gostam de comprar marcas que levantam as bandeiras que eles também acreditam. Então, assim, marcas que hoje não se posicionam mais frente a inúmeros temas. Não significa que as marcas têm que se posicionar frente a todos os temas, mas uma marca que não entende mais o seu propósito, não entende que valor, além do produto que ela entrega para o consumidor, que valor que realmente ela agrega, com certeza ela vai começar a sentir uma debandada desses consumidores para marcas que estão mais afinadas com propósito, com bandeiras que são levantadas pelo público. Muito bem. Vamos falar agora para quem está empreendendo. O que é básico, então, conhecer do perfil do consumidor para traçar as estratégias mais corretas? Perfeito. Vamos voltar alguns anos atrás. As estratégias de comunicação, as estratégias de negócio, elas eram muito desenhadas a partir de um perfil de consumidor. Então, tu desenhava o perfil e naquele perfil, muitas vezes, tu estava falando de idade, tipo de consumo, renda. Só que hoje, de novo, graças à conectividade, graças ao acesso a tanta informação que o cliente tem, a gente fala que a gente deve vender para um momento de vida do cliente. Porque vamos dar alguns exemplos simples, assim. Se a gente lembrar daquelas motos que a galera gosta de comprar, que tem todo um estilo estradeiro, antigamente tu tinha um estereótipo de uma pessoa que comprava aquele tipo de produto. Então tu desenhava a tua comunicação, a tua estratégia de negócio para aquele estereótipo. Só que hoje as pessoas elas vivem aquilo em determinados momentos da sua semana e do seu dia. E nos outros momentos elas podem ter comportamentos absurdamente distintos. Então, quando a gente vai pensar no perfil do consumidor e do cliente da marca, eu sempre digo, olhem a necessidade. Toda pessoa compra por necessidade. Então, qual é a necessidade daquele cliente? Qual é a necessidade ao redor daquele cliente, o mundo que existe ao redor disso? E como é que a marca consegue se conectar com este mundo? Porque a marca hoje ela precisa ser relevante. A gente é bombardeado por tanta marca o dia todo, né? Na televisão, no celular, nos meios tradicionais. Então, assim, como é que uma marca vai ser relevante? A partir do momento que ela mostrar que ela entende a necessidade do consumidor e ela tem algo que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Pode ser um tênis, pode ser uma roupa, pode ser um computador, enfim, mas se ela não mostrar essa relevância e esse valor, com certeza a outra marca vai estar fazendo isso. Michael, quais são os erros mais comuns cometidos pelas empresas na hora de traçar as estratégias e campanhas com foco no consumidor? Eu acho que o principal erro dos negócios ainda é assim, eu preciso focar em vender o meu produto da forma que ele está concebido. E eu preciso fazer com que as pessoas consumam ele. Vamos dar alguns exemplos de novo simples, né? A gente viu uma decadência de uma Kodak que não entendeu que as pessoas elas apenas queriam registrar fotos, elas não queriam o modelo da máquina como ela existia. E hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica de excelente qualidade no seu celular. Né? Quem hoje está comprando uma máquina fotográfica para ter em casa? Então, de novo, são as necessidades. Eu acho que o principal erro estratégico é quando uma empresa ela não está acompanhando as mudanças de mercado.
ela não está acompanhando as mudanças de comportamento. E ela alicerça toda a estratégia dela em produto. Aí está o principal erro. Porque quando eu estou baseado no meu produto, eu estou olhando o que eu faço. Só que o que eu faço necessariamente é o que o cliente está querendo consumir, ou ele já não mudou, ou ele já não evoluiu, ele está buscando uma outra solução. Então, esse é o ponto que as empresas têm que cuidar. Sim, é importante a gente desenvolver produto, é importante a gente ter um foco, porque todo negócio precisa vender ele. Só que a partir do momento que a estratégia é desenhada na necessidade e a gente dá aquela atiçada na necessidade do consumidor, para ele vai fazer todo sentido comprar o produto. Agora, não adianta apenas ofertar desconto, oportunidade de compra, sem que a gente fique realmente olhando a necessidade dele. Muito bem. E como, então, que as pequenas empresas podem se beneficiar do conhecimento do perfil do consumidor? Olha, eu vou dizer que os pequenos negócios talvez são os que têm a maior chance de aproveitar esse olhar para o comportamento do consumidor. Porque vamos lembrar de alguns pequenos negócios que a gente circula ou que a gente tem uma maior frequência. Não é normal quando tu chegar num lugar que tu vai com periodicidade, a pessoa te reconhecer, a pessoa lembrar do pedido que tu faz, né? A pessoa memorizar o teu nome, te atender de forma diferente. O pequeno negócio ele tem essa maior facilidade, porque ele tem uma rede menor de contato de pessoas e ali é o momento para ele mostrar que realmente ele está olhando aquele consumidor. Ele não está tratando ele apenas como um número, apenas como uma oportunidade de venda. E tu pode perceber, seja qualquer negócio que para olhar o comportamento da sua microrregião, como que os clientes daquela microrregião se comportam, como é a realidade desse cliente dentro do seu negócio, seja físico ou seja online, e a forma de atender e tratar esse cliente, mostrando que ele é relevante, aí sim ele vai poder estar surfando, vai voltar. Eu tenho um exemplo pessoal que eu acho que vai ilustrar bem o que tu estás trazendo para nós, mas eu utilizo um equipamento para dormir, um CPAP, e tem a máscara, e é um equipamento caro, aquela máscara e tal. E pesquisei pela internet, né? Bom, tem lá pela internet o valor e tal. Aí eu tenho a empresa que faz o acompanhamento do meu uso do equipamento, que é um equipamento que necessita acompanhar, ajustar e tal. E eu fui até ele, e ele tem a mesma máscara que eu teria pela internet, ele tinha lá. Só que ele, o Paulo, eu sei pelo nome, ele me chama pelo nome, ele me liga, Vanir, faz tempo que tu não volta aqui, vamos ver como é que tá e tal. E ele tem o mesmo equipamento pelo dobro do valor. Só que eu comprei do Paulo. Porque o Paulo é aquele que vai testar, vai me mostrar, ele que me conhece, se não servir aquele equipamento e vai substituir. Então eu vejo que não é só o preço nos dias de hoje que pesa. Então, assim, isso, o cativar, e é um pequeno negócio. Exatamente. E aí que está a diferença. Tu comentaste, tu está disposto a pagar o dobro do preço, mas por quê? Porque ele realmente entendeu a tua necessidade, ele compreende o que tu precisa, como tu precisa, da orientação que tu precisa. Então, não é apenas realizar a venda. E aí está uma dica para inúmeros empreendedores que muitas vezes são excelentes naquilo que fazem, vamos dizer assim, seja uma padaria ou seja uma empresa de móveis. Eles são excelentes executadores do processo, mas eles deixam de olhar o consumidor com essa atenção. Então, assim, ele pode ter um excelente produto, né? Ele pode ter uma estrutura muito bem adequada, mas ele está deixando de olhar o consumidor e tratar ele da forma que ele está esperando. Porque se tu fosse comprar o produto com o Paulo, que nem tu comentou, e tu não fosse bem tratado, hoje tu tá cheio de opções no mercado para buscar um produto similar. Tá pela internet. Então, assim, de novo, voltamos àquela primeira pergunta da questão da fidelização. Então, assim, hoje o cliente está menos fiel, porque hoje ele tem muito mais opção para escolher. Sim. Michael, talvez seja a última perguntinha do nosso bloco, mas vamos lá. Qual a diferença entre consumidor e cliente? Perfeito. Bom, cliente é aquele que está entrando na nossa porta, que está consumindo da gente, aquele que com frequência está no nosso estabelecimento. Esse é o nosso cliente. E de novo, o quanto o negócio está olhando para a sua base de cliente hoje. A gente está cuidando dela, a gente está tratando ela, criando ações especiais para ela. Consumidores, todo mundo que consome um pão de queijo pode ser cliente de uma loja de conveniência.
assim como todo cliente que consome um bolo pode ser cliente de uma padaria. Mas eles são consumidores, ou seja, eles querem usar o produto em diferentes momentos da sua vida. E eu acho que aí está um grande pulo do gato para os negócios. É entenderem o momento de consumo. Onde a pessoa consome, como ela consome, em que momentos ela teria aquela necessidade que eu possa estar presente para propor a diferença. Que os negócios, muitas vezes, eles ficam na espera dos clientes virem até eles. E nada melhor do que eu entender as necessidades, entender os momentos e ir lá explorar esses momentos. Dá alguns exemplos de algumas ações que já aconteceram aqui em Porto Alegre, por exemplo, na Orla do Guaíba. Quantos negócios entenderam a oportunidade de, naquele momento onde as pessoas estão num momento de lazer, curtindo a natureza, né, o visual, que momento perfeito para eu ir lá e oferecer uma venda de taça de champanhe para as pessoas, né, brindarem aqueles momentos que elas estão ali juntos, ou outros momentos para elas estarem disponibilizando um chimarrão, uma erva mate. Então, assim, entender o momento de consumo é essencial para se tornar relevante. Perfeito, muito bom mesmo. E agora a gente faz então um intervalo bem rapidinho de 1 minuto com os nossos apoiadores, Fortus Group e Prime Gourmet. Já voltamos. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo também está sendo transmitido através dos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN, e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Então, se tu está gostando do programa de hoje, já vai lá e compartilha. Então, seguindo aqui as perguntas para o nosso convidado, Maicon Dias, lá da Gamp Casa Criativa. Maicon, e sobre as diferenças das gerações X, Y, Alfa, Beta, quais os principais pontos de atenção, então, que o empreendedor precisa ter? Vamos lá, o mercado hoje vive uma realidade inédita no meio de consumo, porque hoje a gente tem inúmeras gerações consumindo ao mesmo tempo, né? Se a gente for resgatar, vamos falar da geração X, né? E daí a gente vem vindo da Y, a Z, Beta, até a Alfa, Alfa e Beta no caso, todos eles estão no mercado ativo, consumindo, comprando. Se a gente for falar da geração X, vamos falar daquela geração nascida um pouco antes dos anos 80. No meu caso. É uma geração ela é uma geração mais fiel às marcas, porque ela está buscando mais qualidade, mais segurança. Então ela ainda tem uma construção de fidelização mais forte. Ela busca segurança no que ela quer comprar, ela não quer arriscar, né? Porque ela dá muito valor ao trabalho, muito valor às conquistas. Agora, conforme essas gerações vão evoluindo, a gente já vê a geração seguinte, que ela está muito mais focada no empreendedorismo, né? No buscar alguns novos desafios. A gente avança para uma geração mais seguinte, que começa a abrir um pouco a mão da posse das coisas. Tanto que a gente pode olha a quantidade hoje de jovens adultos, vamos dizer assim, de 18 a 25, até 30 anos, que não possuem nem carteira de motorista. Porque eles não têm o desejo da posse do carro, que era algo que as gerações antigas todas tinham, né? Quando eu ter 18, 20 anos, eu quero poder ter o meu veículo. Então, as novas gerações, elas começaram a entender assim, eu não preciso ter para experimentar,
né? Eu posso experimentar, eu posso usufruir daquilo sem eu precisar E o desafio demandar um dinheiro para atender isso. a todas as gerações ao mesmo tempo. E agora é atender a Ou todas ter as um gerações. nicho também é uma opção, né? E de novo, é por momento. Eu acho que é por momento da pessoa. Agora, se a gente avança para umas gerações mais novas, vamos falar da geração nascida a partir de 2010, que é a geração alfa. Essa geração, que está hoje com 14 anos, parem para pensar, em 5 anos eles estão consumindo ativamente no mercado. E o quanto os negócios estão olhando para esse público hoje? Um público hiperconectado, um público que é influenciado muito pela compra através das mídias sociais, através de outras pessoas, ou seja, elas acreditam muito mais no discurso das outras pessoas do que no discurso da marca. Então, olha o quão relevante passa a ser o discurso da marca frente ao que falam dela. E será que as marcas estão olhando o que estão falando dela? Ela está usando disso? Ela está usando dos consumidores fiéis, dos apaixonados pela marca dela para falarem bem dela, elas ganharem relevância? Então aí começam essas diferenças que a empresa tem que entender qual é o foco do cliente dela, para quem que ela precisa olhar e quais as mudanças que ela precisa aplicar na estratégia dela. Fala-se muito em sustentabilidade e percebe-se que as pessoas estão dispostas a pagarem mais por isso. Onde que mudou esse comportamento? Há muitos anos a gente já vem discutindo o tema de sustentabilidade dentro dos negócios, né? Desde a fabricação dos produtos, logística de produto, ou seja, tudo que a empresa para olhar e ver o impacto que ela causa. Só que essa bandeira cada vez mais veio sendo levantada pelos consumidores. E, obviamente, uma massa de consumidores pressionando os negócios fez com que eles fizessem movimentos. E é muito natural hoje a gente ver muitas roupas, muitos calçados fabricados de produtos tirados do oceano, né? De plástico, reaproveitamento. Tem marcas nascendo onde elas criam, por exemplo, produtos de calçados de valor agregado com produtos 100% reutilizados. Isso tem valor para o consumidor que acredita nessa mudança que o mundo precisa, que os negócios precisam tomar. Eles estão dispostos a pagar sim, mas vamos, olhando friamente, não é a grande massa que está disposta a pagar isso hoje. Né? Ainda é um público mais seleto que está disposto a pagar por isso, a pagar essa diferença. Mas se tu olhar em pesquisas, é muito alto mesmo do público de baixa renda o olhar deles sobre marcas que têm posturas sustentáveis, que elas estão cuidando melhor do meio ambiente, porque elas começaram a entender que os negócios não cuidando do meio ambiente, de certa forma, vai impactar no resultado da vida delas. Então, essa cobrança existe. E acho que esse valor cada vez mais vai ser exacerbado pelos negócios, né? Muito bem. Mas, Michael, a gente fala bastante na inteligência artificial também. A gente está vivendo este momento dessa revolução, eu diria, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente fala em humanização, não é? Como uma forte tendência. Como as empresas podem humanizar as relações, então, com os seus consumidores e quais os impactos disso tudo? A inteligência... Se puder ser sucinto, claro, isso daria tema para um programa inteiro. Um programa inteiro falando sobre inteligência artificial. Mas os negócios têm que entender que existem inúmeras alternativas para o uso de inteligência artificial dentro dos negócios. Um deles pode ser o atendimento. Então, assim, em que momento do meu atendimento eu consigo usar uma inteligência artificial que pode facilitar essa conversa e pode acelerar a entrega para o consumidor? E, obviamente, gerar uma economia para o negócio e daqui a pouco ela não ter tantas pessoas para gerar o atendimento. Só que elas também têm que olhar que elas não podem robotizar esse atendimento 100%. Onde é que entra o lado humano? Porque o lado humano é que vai fazer a diferença. A hora que uma pessoa lá do outro lado mostrar que percebeu o teu problema, entendeu a tua dor e ela se movimentou para resolver ele, seja por atendimento online ou seja numa loja física, é isso que vai fazer a diferença. Eu, de novo, tô lembrando do Paulo que te ajudou na compra do teu produto. É aquilo ali que vai fazer a grande diferença. Não é uma inteligência artificial que foi lá e te resolveu em 2 toques o que tu precisava. Isso tu não vai memorizar, tu não vai guardar com carinho e com atenção a relação com aquela empresa. Michael, quais são as principais tendências para as marcas nas campanhas de marketing para 2024? A gente traz muito os temas do comportamento da nova geração. A gente precisa começar a construir esse olhar das marcas para esse público que está começando a consumir. O futuro delas depende disso. Então, sim, as marcas têm que estar muito mais envolvidas com
usando o ativismo muito num sentido positivo, obviamente, né? Onde, como é que as marcas se envolvem com as causas da sua sociedade? Que impacto que elas causam na sua comunidade? Como elas expressam isso nas suas campanhas? Porque, de novo, isso vai agregar valor ao negócio, isso vai fazer a diferença na conta. Sim, é um investimento, mas ela é uma construção a longo prazo. E, obviamente, entender o cenário atual. A gente vive hoje, num cenário onde a economia não está acelerada. Pelo contrário, a economia está bem estagnada e, economicamente, os negócios vêm buscando alternativas. E, de novo, quando elas estão buscando alternativas, a gente tem que lembrar como é que eu vou ser relevante para o cliente na hora que ele precisa consumir. Porque a hora que ele vai consumir, ele tem que fazer uma escolha. Ele não está podendo comprar muito. Ele não está tendo muitas opções. Então, eu tenho que me tornar relevante para que naquele momento de escolha eu seja lembrado. Muito bem. Agora a pergunta de milhão. De que formas, estratégias com foco no consumidor podem ser mais assertivas? Ótima pergunta. Eu acho que nas mesas de reuniões dos negócios, a primeira coisa que o negócio tem que se perguntar é assim, a gente está realmente entendendo a vida do nosso consumidor hoje? A gente está olhando para as necessidades dele hoje? Eu acho que esse é o principal olhar que o negócio tem que ter. Deixar de olhar só para si como empresa. Só para si como negócio, só para o seu produto, o seu serviço que ela oferece. Às vezes, até empresas que oferecem serviços, elas têm que entender que elas precisam mudar a forma como elas oferecem o serviço dela para que elas se tornem novamente relevante para o cliente. Acho que a grande estratégia é discutam sobre o consumidor. Entendam muitas vezes, deem espaço para as pessoas que estão lá na ponta, que estão atendendo o cliente, que estão no dia a dia daquela dor do cliente, porque muitas vezes o tomador de decisão do negócio ele não está lá na frente. Né? Ele tá numa outra área da empresa. Escuta a realidade, acompanha a realidade. Quantas vezes o empreendedor ou o dono do negócio, ele foi lá e passou um dia acompanhando como é que é a realidade do cliente que circula no negócio dele. Eu acho que a gente tem negócios hoje estruturados em modelos muito arcaicos ainda, muito antigos, e os negócios acreditam que não, o cliente tem que seguir a minha jornada. Não. Hoje, as empresas elas precisam se adaptar à jornada do cliente, porque senão elas vão deixar de ser relevantes e a gente começa a ver uma realidade de inúmeros varejos fechando, inúmeros negócios fechando, porque eles não estão botando o consumidor no centro da sua estratégia. Michael, talvez nossa última perguntinha. Quais são as influências mais decisivas na hora da compra? Vamos falar bem claramente do lado da neurociência, toda compra emocional. Nenhuma compra é racional. Eu gosto de brincar, a gente racionaliza uma desculpa para fazer a compra. Sabe quando tu chega em casa e tu quer contar para tua esposa ou para o teu marido que tu fez uma compra, tu busca racionalizar aquela desculpa. Por que tu comprou? Na verdade, toda compra é emocional. Então, os negócios têm que entender como cativar emocionalmente as pessoas. Quando a gente está num ambiente bem preparado, a gente está num ambiente, seja de som, de luz, do atendimento, do sorriso das pessoas, a gente está muito mais propenso a deixar as emoções tomarem conta da gente e a gente poder realizar a compra. Então, olhem como emocionar o cliente de vocês, como realmente cativar o cliente de vocês, que daí o cliente vai estar disposto a comprar, ele vai sair de lá divulgando o negócio de vocês para outros e, consequentemente, o negócio vai surfar ótimos resultados. Olha, Michael, foi muito bom a gente falar sobre o perfil do consumidor. Parabéns pela tua entrevista. Muito Obrigada obrigado. mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que nos assistiram até aqui e deixaram um abraço grande para o pessoal lá de Flores da Cunha. Então, pessoal, amanhã o nosso papo é empreendedor. Estaremos recebendo Luciane Scherer e todos estão convidados a nos assistirem. Até lá!